Muito boa noite. Hoje o tema é necrose ou lipólise. O que nós vamos falar então sobre gordura localizada? Quais as melhores práticas? Quais os melhores tratamentos? Você sabe a diferença do tratamento de gordura? Se a sua cliente tem uma celulite flácida ou uma celulite fibrótica, o tratamento de gordura é o mesmo? Qual o efeito fisiológico da lipólise? A diferença da apoptose? O que é melhor? E se a paciente fez lipoaspiração? Se você sabe todas essas respostas, com certeza não precisa ficar na live. Mas se tem dúvida, entra aqui e fica com a gente até o final, porque quem eu vou convidar agora é uma grande profissional mineira que está no Espírito Santo. Ela fez um dos primeiros trabalhos da Tony Derme em gordura localizada com a radiofrequência, lá no início, que a gente nem sabia se dava resultado ou não. E agora ela vai explicar pra gente esses processos. Então eu vou convidar aqui essa querida... Gente, ela é Karine Simões, essa grande profissional que tem muito para nos ensinar. Fez vários trabalhos, ela tem muita experiência prática para a gente estar trabalhando com a gordura localizada. Ah, agora sim! Muito bem! Agora estamos no canal certo, Karine. Olha só o que aconteceu. Eu cliquei, eu entrei na Tony Derme, eu botei a senha da Tony Derme e não processou, né? Mas enfim, estamos aqui. Seja muito bem-vinda no nosso canal, Karine. Esse bate-papo gostoso. Te admiro muito como profissional. Você é uma profissional extremamente competente, sempre busca o melhor, sempre tem dúvidas, né? Nunca fica satisfeita com aquela resposta, né? E é por isso que você está aqui hoje, né? Para poder explicar um pouco o teu trabalho. Primeiro, o pioneiro que tu fizeste da gordura localizada com radiofrequência, né? Nem vou dizer quantos anos atrás, né? Mas ninguém usava a rádio para gordura ainda, né? Tu foste a primeira, foi o teu TCC, se eu não me engano, né? Foi até um trabalho que foi publicado, né? E depois fez um trabalho lindo, gente, dentro do ultrassom também. Ela fez muita pesquisa com ultrassom focado, com ultrassom colimado. Mas, enfim, vai passar agora a experiência, né? Então, Karine, por favor, eu queria que tu comentasse com a gente aqui a necrose, a lipólise, qual é a diferença, o que funciona mais para gordura, as peculiaridades, né, que a gente vai comentar aqui hoje. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Dar boa noite a todos os participantes, amigos, clientes, instituições, todo mundo que está fazendo parte, né? É com muito carinho que eu faço parte dessa família Tony Derme, né? Onde eu aprendo muito, né? Vivo lá sempre em pesquisa, sempre cutucando, perguntando para tirar dúvidas, e você sempre com carinho intenso e com a responsabilidade de passar as informações em cima de embasamento científico, que é esse o nosso foco, né? Então, hoje a gente vai abordar esse tema muito legal, né, de lipólise, necrose, apoptose, mas deixando claro que essa harmonização, sempre que a gente vem buscando na área da estética, a gente vem em busca também de saúde, não só de contorno, mas principalmente de saúde e de qualidade de vida, né? Então, assim, hoje a gente tem várias tecnologias que vão promover a lipólise, que vai ser uma degradação dos lipídios em ácidos graxos e glicerol. Aonde esse glicerol vai ser metabolizado pelo fígado e os nossos ácidos graxos que vão estar ali na corrente sanguínea têm que sofrer uma oxidação rápida, né? Para que ele não volte a ser gordura novamente. Porque, por exemplo, se a gente vai usar um ultrassom colimado, ele vai promover uma lipólise, então vai ter a quebra ali do ácido graxo e glicerol, mas eu tenho que ter uma ação para fazer essa complementação, que pode ser feita pelo profissional também, com uma plataforma vibratória, ou uma corrente russa, ou tem quem tem uma esteira, ou até a cliente ir para a academia, né? Ou então, a gente também pode fortificar esse resultado também numa boa alimentação, numa atividade física, junto com a parte nutricional e ter uma equipe disciplinar. É muito importante isso. Então, a gente tem que ficar atento quando a gente vai promover lipólise, que a gente vai até um certo caminho, mas a gente tem que concluir para que tenha um resultado total. E a parte da necrose, que a gente também tem essa tecnologia do ultrassom, só que aí é o focalizado, onde ele vai concentrar toda a sua energia num ponto focal, e a gente vai conseguir necrosar essa célula.
que seria a morte celular que a gente vai estar promovendo. Com isso, a gente vai gerar um processo inflamatório, porque é uma agressão, nosso corpo entende que ocorreu algo, uma morte celular. Esse processo inflamatório ali vai gerar um certo edema em alguns clientes, tem essa resposta, outros até não têm esse edema, que depende muito da resposta fisiológica de cada um. E ali vai entrar em ação os macrófagos, os linfócitos, para fazer a limpeza daquela área, né? E aí a gente tem uma redução. Lógico, a lipólise, se o nosso cliente voltar a comer, parar a atividade física e não estiver fazendo seu tratamento, ela vai encher novamente. Já a necrose, não, né? A gente, no caso, necrosou, matou essa célula e aí ela não vai tornar, não vai ter como encher, né? E a parte da apoptose, que a gente também tem outras tecnologias, que aí é uma morte programada da célula. Então, muitas vezes, quando lançou, a Caniderme lançou o focalizado, eu tinha muitas clientes que usavam recursos como a criolipólise que estava por apoptose. E quando elas tiveram acesso ao focalizado, falou, gente, mudou a minha visão, mudou minha vida. Por quê? Automaticamente o resultado era muito mais rápido. Porque você vai fazendo e por sessão já vai diminuindo. Eu não tenho que esperar um tempo dessa programação da morte celular. Então, por isso que eu acho que foi aquele boom de resultado para todos nós, né, da área da estética, aí todos os profissionais. Porque as pacientes quase não são ansiosas, né, por resultado, né? Então, e resultados muito rápido, né? É o desejo. Hoje, as clientes não têm esse tempo grande para ir para as estéticas. Antes a gente fazia atendimento aí 3, 4 vezes por semana. Hoje é difícil uma cliente vir 3 vezes, né? No máximo que ela vem com um tratamento para gordura localizada é 2 vezes. Então, assim, é muito importante a gente ter uma alta tecnologia, mas saber usar ela totalmente para a gente ter um resultado, né, satisfatório. E explicar isso principalmente para os nossos clientes. Isso é muito importante, a gente conversar com o cliente na hora que a gente for fazer a consulta, né, a nossa ficha de anamnese, colocar a cliente na frente do espelho, fazer todo o processo para que ela entenda que não é só eu ter uma tecnologia, um conhecimento, mas eu também dependo dela. Ela tem que fazer parte desse tratamento. Ela tem que viver isso, né, com uma intensidade que, quando a gente vive com intensidade, os brilhos são outros, né? Então, a resposta é outra. Então, eu vejo, assim, essa necessidade dos profissionais não só prometer o resultado, mas vamos fazer os nossos clientes viverem intensamente esse tratamento que nós estamos fazendo. Que ela vai entender, explica, mostra no espelho, mostra qual é a parte que ela vai ter que fazer para ajudar no resultado, o que eu vou fazer como profissional. Então, quando você envolve a cliente, os brilhos, o olhar dela tem um brilho maravilhoso, e aí tudo muda. Ela quer viver aquilo, ela quer contar para todo mundo, e aí é ótimo, né? Porque aí, dando o resultado, ela vai contar, e é cliente que está vindo para a nossa clínica. Então, gente, a primeira dica aqui, ó, de como motivar a sua cliente, né, a realmente fechar a boca, né, e dar mais resultado para o nosso tratamento de gordura, né? Eu acho que essa conscientização, Karine, é fundamental, mas a expectativa, né? Ó, o doutor Alexandre aí, um abraço, doutor Alexandre, grande, que ligar né? depois. A expectativa é muito grande, né? O cliente, ele deposita um sonho para que nós conseguimos, para a gente realizar esse sonho dele. Só que a gente tem N fatores para chegar naquele sonho que ele quer. Às vezes o que ele sonha não é a realidade. Então, na anamnese, eu tenho que ter a percepção qual é o desejo desse cliente. Porque às vezes eu tenho que ser sincera com a minha cliente, falar com ela, eu não vou conseguir chegar nesse resultado que você deseja tanto, eu vou conseguir chegar até aqui. Não adianta prometer uma coisa que eu não vou conseguir. É a mesma coisa eu virar e falar que eu quero uma boca da Angelina Jolie. Nunca vou conseguir ter, porque eu não tenho uma estrutura para ter uns lábios daquele. Então, é uma realidade que a gente tem que conversar com o nosso cliente. E quando a gente é verdadeiro com o cliente, mostrando isso, ele abraça a causa. E aí ele entende até onde ele pode chegar.
E mostrar ele, até onde a gente vai conseguir chegar, que ele tem que se amar dessa forma, porque ele é perfeito, né? Que cada um tem a sua qualidade e o seu jeito. Tá certo. Agora, Karine, voltando aqui, tu falaste da lipólise, que a gente tem a necessidade de ativar essa queima dos ácidos graxos e glicerol, seja com uma atividade física ou alguma coisa. Isso, com alimentação, a gente pode fazer com a parte nutricional suplementação, né? Termogênicos. O home care, que é importantíssimo, que a gente tem como os ativos também promover a lipólise e ajudar a gente também. Então, a gente tem muitos recursos que o cliente vai fazer para potencializar essa lipólise também. Ele vai estar promovendo isso também, naturalmente, estimulando. E na necrose, quando a gente tem ultrassom focalizado, que tu vai gerar um processo inflamatório. O que tu aconselha agora as associações desse tratamento? Assim, Cristiano, primeiro a gente tem que avaliar muito na anamnese se esse cliente tem realmente só gordura localizada. É o primeiro passo. Se tiver celulite junto, normalmente tem celulite. Agora a gente tem dois tipos, né? Aí eu vou ter que avaliar. Aí eu vou ter que avaliar o tipo dessa celulite e o grau dela, se ela é de gordura localizada, se ela é de flacidez tissular, ou se ela é de edema. Então, eu preciso fazer essa avaliação, né? Eu tenho que ver se essa cliente tem uma flacidez muscular. Eu vejo muita dificuldade, às vezes, do profissional qualificar o que é uma gordura localizada e uma flacidez. Então, isso é muito importante, essa flacidez muscular. Eu vejo muitas clientes chegarem com aquele abdômen e falar assim, eu tô com muita gordura no abdômen. Quando você vai avaliar, quase todo aquele processo que ela achava que era gordura era flacidez muscular. E eu ia trabalhar a gordura localizada e não ia ter resultado. Olha aí. Não ia ter resultado nenhum. Por que eu não teria resultado? Porque eu fiz a avaliação errada. Simples. Isso aí é uma avaliação errada. Então, nós profissionais, eu gosto sempre de colocar, eu tô até com uma foto aqui que eu vou mostrar, eu gosto muito de colocar o cliente na frente do espelho. E eu começo a avaliar ele na frente do espelho. E aí eu mando ela fazer a contração. Se eu vou trabalhar abdômen, contrai, eu mostro para ela que ela tem uma flacidez. E que eu preciso que ela faça uma atividade, ou que faça uma corrente de busca, o que for. Eu vou mostrar uma foto aqui de uma avaliação sem fazer nada com a cliente para você entender melhor. Deixa eu ver aqui. Não está virando. Por quê? Bom, isso é... Agora, essa cliente aqui não fiz nada com ela. E aí ela veio reclamar dessa gordurinha do abdômen, que estava um pouco protuso. Eu pedi ela para fazer a contração. Olha a diferença. Então, primeiro aqui eu vou trabalhar a parte muscular dela e vou ver o que vai ter de gordura localizada para depois fazer a indicação. Aqui é um caso pequeno de flacidez. Mas imagina quando a gente pega casos muito grandes. Então, a gente tem que saber fazer essa avaliação, explicar ao cliente. E quando a gente está na frente do espelho, ele entende. Porque ele está visualizando o que está acontecendo com o corpo dele. Porque às vezes o cliente nem conhece seu corpo. Ele vai para aquela coisa. Então, eu tenho que mostrar para ele o corpo dele como é que está. Né? Para ele aceitar e aí abraçar esse tratamento. Então, é muito importante essa avaliação. Quais os cuidados no tratamento de gordura quando a cliente tem, por exemplo, uma celulite mais fibrótica, por exemplo? O que muda o tratamento de gordura? Quais os riscos? O que eu posso, o que eu não posso utilizar? Na tua visão? Porque gera calor, o ultrassom gera calor. Sim. Você perguntou da gordura localizada com a celulite. Isso, mais fibrosa essa celulite. Então, eu tenho que ficar atenta, porque dependendo do estímulo que eu colocar, o ultrassom, a gente tem vários artigos mostrando que acima de 2 MHz estimula colágeno. Né? Não como uma radiofrequência, mas estimula. E ali, se eu tenho uma pele muito fibrótica, automaticamente ela vai tracionar mais. Mas você está fazendo lipólise, se você estiver usando um colimado, ou você está fazendo um focalizado e está necrosando, qualquer um dos dois vai dar estímulo. Então, eu tenho que ficar muito atento. O que eu vou associar? Eu gosto de associar, aí eu colocaria o colimado, e aí eu colocaria o vácuo.
tá? Porque vai aumentar a troca metabólica ali que eu já preciso, né? Eu vou levar nutrientes, eliminar as toxinas, mas o calor ali, principalmente o efeito ali que a gente tem do ultrassom, nós vamos ter uma ação fibrótica mais maleável. E aí eu entro com o vácuo em seguida para aumentar essa maleabilidade fibrótica. Porque, na verdade, a mulher ela não quer diminuir o seu glúteo. Se você conta no dedo, você falar com ela que você vai empinar e que vai deixar ele redondinho, lisinho. Ninguém quer diminuir glúteo, né? Ninguém quer. Então, a gente automaticamente é a forma da avaliação. Então, eu gosto de fazer um lado do glúteo, já tiro o gel e já vem com o vácuo. Para aproveitar esse calor. Porque como ele é muito fibrótico, ela não vai deixar eu colocar a mão, ela está sentindo dor, principalmente dependendo do grau que é essa FEC. Então, eu tenho que ir avaliando como que eu vou fazer de cliente para cliente. Mas essa é uma forma que eu gosto de trabalhar muito. Podemos também, dependendo do caso da cliente, a gente também pode usar um ultrassom pulsado. Se eu tenho um grau de FEG um pouco mais baixo, eu posso usar um ciclo de 50% com uma potência aí que o ultrassom chega a 57 watts, talvez aí de uns 35, 40, vai depender muito da medição do adipômetro. Eu quero ver a estrutura, né, desse adipômetro para me jogar mais energia ou menos energia, né? Então, de potência ali, do grau da celulite. Então, quando é um grau 1, um grau 2, eu posso usar o pulsado, mas eu gosto muito de usar ele no contínuo junto com o vácuo. Eu tenho muita resposta boa. Mas aí eu faço essa avaliação, Cristiano. Gente, estão pipocando 1000 perguntas. E o ozônio depois, na gordura? A Miriam está sugerindo aí. Toda vez que a gente for... assim, gente, para mim, o ozônio hoje é o boom, né? Muita coisa, eu gosto muito do ozônio, adoro. Só que tá vindo aí, vai chegar muitas comprovações científicas na área da estética, né? Como então, a gente sabe, né, na prática. Mas o que eu aconselho é que faça o ozônio por último, né? Por quê? Porque o ozônio a gente vai ter a lesão da agulha. Então, vai que você faz o ozônio primeiro e vai colocar o gel, e aí você fez as lesões. Então, para não ter uma certa intercorrência, por a gente ainda estar vindo com essas comprovações científicas na área da estética, por motivo de segurança, né? Faça primeiro o ultrassom e depois o ozônio. Sim, injetáveis sempre no final, por essa questão da asepsia. Vai aumentar o metabolismo muito ali, vai quebrar as cadeias duplas aí de carbono, né? Então, a gente tem que... E por o ozônio aumentar muito o metabolismo, vai ajudar muito aí, vai ter muito ácidos graxos, e ele vai ajudar aí também, tá? Na redução. Aí no ato, fez uma pergunta legal aqui. Se houver microvarizes no tratamento da gordura... Deve ser Então, aí a gente tem que fazer uma avaliação, né? O vácuo já fica complicado, né? Usar o vácuo em microvarizes, usar a vacuoterapia. Não uso. Aí você vai ter que descartar, que é uma contraindicação, né? Então a gente vai ter que descartar. Então aí eu vou ter que ver outros recursos. Nada que você use um ozônio aí para esses uns microvasos pequenininhos. A gente pode tratar primeiro os microvasos e depois a gente vir com outro tratamento. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. Igual a pergunta que você fez também, por exemplo, você falou da parte fibrótica, se você também pegar uma cliente que tem muita fibrose no abdômen, né? Aí eu vou jogar uma tecnologia que vai aquecer muito, estimular colágeno, eu sempre faço o tratamento com ultrassom colimado para fibrose e depois eu vou indicar ela o tratamento para gordura. Porque se eu já jogar de uma vez, eu vou estimular essa fibrose. Então, primeiro, eu tenho que tratar a fibrose para depois tratar a gordura localizada. E eu vejo muito isso nos profissionais, às vezes, não fazer essa avaliação da fibrose. E aí, depois o cliente começa a reclamar que está sentindo dores. E também tem que ficar atento, porque as cirurgias mais antigas, né, que hoje também a cirurgia com essa tecnologia maravilhosa de cânulas e tudo mais, né, um recurso hoje para eles mudaram totalmente. Mas quando a gente pega em clientes que fizeram aquelas lipoaspirações no início,
A fibrose, a pele grudou no abdômen inteiro. Aí eu nem mexo. Porque se eu tirar a flacidez, buf, vai cair. Porque é uma parte muito fibrosada. Então a gente tem que ter essa noção do que realmente é palpar, pegar, sentir, para saber como que eu vou agir, né? É muitos protocolos, né? Muitas coisas assim. É em cima de cada cliente, por isso que eu falo. Cada tratamento é um protocolo personalizado. Porque eu tenho que avaliar esse cliente como um todo, né? Não, perfeito, Karine. Acho que esse cuidado pós-lipoaspiração, ainda mais antiga, né, em um tratamento de gordura, é fundamental. Agora, tem uma pergunta aqui. A gente pode associar algum produto termogênico após um tratamento para gordura? É a cor Então, eu acho assim, você, no dia do tratamento, eu não vou colocar, tá? Porque eu vou aumentar muito, dependendo da tecnologia que eu vou usar, eu já vou aumentar muito, então eu não faço essa associação. Mas é um home care que eu indico para ela, que eu vou indicar para ela fazer em casa. Entendeu? Porque você vai chegar a uma temperatura muito grande. Se você usar uma radiofrequência para gordura, você vai chegar aí 41, 43 graus, que internamente tá o quê? 47 graus, mais ou menos. E aí você colocar um termogênico, vai dar um desconforto. Tem que ter esse cuidado com a epiderme, né? E se eu também for usar para o ultrassom, para gordura, se você jogar um termômetro infravermelho, você vai ver que ele está marcando 41, 42 graus. Internamente também, ele vai estar com uma elevação muito maior. Então, você pode vir criar uma sensibilidade e dificultar o seu tratamento. Então, eu indicaria como um home care, tá? Um termogênico. Aí pode ter a nutricionista, que ela pode também passar na suplementação. Olha aí fecha o ciclo da multidisciplinaridade, né? Do tratamento. Isso, agora, Karine, vamos falar de gordura, então. Você vai usar, por exemplo, se a região não é muito grande, tá? Vamos trabalhar com uma região de gordura localizada, sei lá, pode ser aquela gordurinha do sutiã aqui atrás. Aí você vai... Vou usar a radiofrequência, porque o teu tratamento de radiofrequência, o teu TCC, foi desse estudo, né? Aquela gordurinha das costas, que eu me lembro até hoje da foto, linda. Eu fiz na região do flanco. De flanco, perdão, não foi a gordura do sutiã. Não sei se foi o lipossum que tu fez este. Mas o que eu uso? Radiofrequência, vou usar o focalizado. Então, gente, qual a dica que você dá? É uma dúvida, assim, Cristiano, que todo mundo fica, né? Tipo assim, vou investir em quantas tecnologias? Eu vou ter 3 aparelhos que usa para gordura localizada, só que eu falo assim, gente, cada organismo responde de uma forma. Né? Eu, por exemplo, eu respondo muito bem a radiofrequência, melhor do que o ultrassom. Mas eu tenho clientes que respondem muito melhor o ultrassom para a gordura do que a radiofrequência. Então, na hora que a gente está fazendo ali, quando chega na próxima sessão, quem já está com a prática já sabe. Eu vou usar outra tecnologia, quero experimentar. Então, assim, agora, se eu pego, eu fico muito atento a uma coisa, Cristiano. Se eu pego uma gordura localizada com muita flacidez, aí eu não penso nem 2 vezes, eu vou para a rádio mesmo, porque eu já sei que vai dar uma resposta. Porque quando eu estou trabalhando para gordura, eu já estou estimulando bastante flacidez tissular. Então, na verdade, a gente está fazendo um tratamento para ela, mas é do rico. Então, vai depender muito. E depende dessa resposta do cliente, do corpo, da parte fisiológica do cliente. Mas quando ela tem muita flacidez com gordura localizada, eu vejo muita resposta na radiofrequência por essas áreas menores. E te complementando, o bom resultado da radiofrequência, a paciente tem que estar muito hidratada, ela tem que ter muito líquido para poder conduzir. Porque a gordura em si, ela já é um isolante. Né? Isso. Eu digo sempre, eu prefiro mais o ultrassom, porque ele é uma energia mecânica, pensando em características físicas. Né? Vai entrar. E a rádio, se não tomar água, se a pele está com uma espessura muito grande, já não é difícil de esquentar, né? Não, e assim, como a gente está batendo bem aqui, é na anamnese que você vai fazer isso. Eu, por exemplo, eu sempre falo com todos os profissionais que qualquer tratamento que eu vou fazer tem que ter hidratação antes. 3, 4 sessões. As pessoas, Karine, mas o pessoal vai querer pagar por isso? Sim, ela quer resultado. Eu vou explicar para ela.
que ela precisa dessa hidratação. E quando eu também uso na parte corporal, eu gosto muito de associar os protocolos de detox. Então, a gente pode fazer uma sessão no início, no meio, no final, que ajuda muito. A gente teve respostas maravilhosas aí com produtos, com o que a gente fez, com nossos equipamentos aqui, maravilhosos de redução de flacidez. Tem produtos hoje desenvolvidos para usar para flacidez tisular antes, para você passar, antes de colocar a glicerina. Já fizeram para não ter alteração nenhuma com calor. Então, a gente tem muito recurso em nossas mãos. Agora, gente, sem hidratação, a pele não vai ter aquele viço que ela deseja, né? Porque a mulher quer a pele bem hidratada, né? Não tem jeito. Igual aqui, a gente mora no litoral. Eu fico aqui no litoral. Então, a gente tem muita exposição de braços. Muita gente gosta de expor um pouquinho o abdômen, as pernas, né? A gente usa muito short na época do verão, que tem muito calor. Então, automaticamente, a mulher tem que ter uma pele muito hidratada. Principalmente vocês aí também no frio, né? Porque o frio, meu Deus, como resseca, né? O frio eu falo que castiga mais do que o calor, pra mim. Castiga. Castiga. Nossa, o envelhecimento eu acho muito mais severo, né? Eu sei que o sol vem a melanose solar, aí vem as férias, várias coisas. Mas o frio, meu Deus. Mas então, hidratação em todos os casos. Maravilha. E agora vamos falar um pouco de parâmetros, né? Como é que a gente calcula o parâmetro de um ultrassom para gordura, de um focalizado? Como é que tu tem alguma manopla aí, alguma coisa para nos mostrar, Karine? Tem. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho um focalizado, que aí o ponto dele de disparo é aqui, né? Porque ele é focal, então vai sair o disparo aqui. E tenho aí o parâmetro, o que acontece? Quando o cliente, eu vejo, né, que eu que vou falar com ele, qual tecnologia ele vai usar, né? Eu sei que os clientes falam assim, eu quero fazer ultrassom focalizado, mas eu tenho que ver se ele não tem alguma contraindicação. Será que primeiro vai ser o focalizado ou primeiro não é interessante eu usar o colimado? Então, eu que vou falar, avaliando esse cliente, o que vai dar mais resultado para ele, porque ele está em busca de resultado. Então, o focalizado, o cliente sente, né? Não adianta a gente falar que ele não vai sentir. Ele vai sentir, não o tempo todo. Tem clientes aqui que a gente paga e o cliente não sente nada. Mas tem cliente que sente a sessão toda. Então, a gente tem que respeitar a sensibilidade do cliente, né? O aparelho, ele te dá um parâmetro de potência para que você consiga ajustar isso. Então, é importantíssimo isso. Não adianta, eu sei que na parte da engenharia, eles falam mais potência, mais resultado. Vai necrosar mais. Mas se eu não respeitar a sensibilidade do meu cliente, ele vai levantar da maca e vai embora. E vai falar assim, eu quero trocar esse tratamento. Eu já tive aqui, né, na vida ativa, vários profissionais, mesmo a gente passando direitinho o treinamento, quer usar muita potência. E aí, meus clientes estão querendo trocar para radiofrequência. Qual é a potência que você está usando? Cada cliente tem uma sensibilidade. E nós temos que respeitar a sensibilidade do nosso cliente para que ele suporte. Gente, esse aqui ele vai necrosar. Então, assim, quando você explica para o cliente o que é a parte da necrose, ele vai aceitar, né? Agora, nós temos... Então, o parâmetro aqui, Cristiano, para mim, seria os 2 centímetros que o adipômetro vai... Eu vou estar avaliando com o adipômetro, porque menos de 2 centímetros focalizado não pode. E a potência, respeitando a sensibilidade. Já o colimado, a gente tem uma fórmula... Deixa eu só tirar. Ó, o colimado, ele é plano, né? Ele tem aí uma fórmula que a gente vai usar, que ele faz um cálculo, que eu vou colocar o tamanho da área, né, da altura, vezes o comprimento, ele já faz o cálculo pra gente, e depois eu vou colocar o quanto que a pessoa tem de gordura localizada, que eu vou medir com o adipômetro. E ele vai calcular quanto de potência que o cliente pode receber. Por quê? Se o aparelho vai até 57 watts, eu não posso usar isso em todo mundo. Se você usar essa potência em mim, eu vou passar da gordura localizada e vou lesionar fibras musculares.
Aí a cliente vira e fala assim, nossa, esse aparelho é ótimo, parece que eu fiz academia, né? Tá toda dolorida. Não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é diminuir tecido adiposo. Então, o aparelho, ele tem essa fórmula, né? Que a gente chama de fórmula Velox, quando lançou o colimado. Mas isso é muito importante, dá muita segurança. Então, se você fizer o cálculo da área real e colocar o adipômetro real, também é importante a forma de você pensar, né? Esse tecido adiposo, aí ele vai te dar essa potência. E aí você consegue fazer um tratamento com segurança para ficar no tecido adiposo. Então, isso também é importante. Ele que te dá potência. Olha aí, estão perguntando aqui, mas já vou responder, a Adriane está perguntando radiofrequência, frequência. Mas antes de entrar na rádio, para a gente finalizar aqui, qual a possibilidade de a gente utilizar os dois tratamentos juntos? Então, o focalizado, o colimado, que é o Dual Lipo, esse programa. O que a gente consegue e o que tu recebe de resultado desse tratamento? Então, em média. Eu amo esse tratamento, né? Porque a gente está juntando lipólise e necrose na mesma sessão. Então, como é que eu faço? Primeiro, quando o meu cliente... O resultado, gente, é muito mais rápido. Não tem como. Tá? Porque a gente está fazendo 2 ações, né? Então, quando o cliente chega, ele vai vir na clínica 2 vezes na semana. Na primeira sessão, eu vou estar fazendo colimado e depois focalizado. Depois de 48 horas, esse cliente retorna e eu faço colimado e a drenagem linfática do equipamento, mecânica. Eu sei muito bem que nós profissionais adoramos as nossas mãos, principalmente para drenar. Mas o dia que vocês usarem essa drenagem linfática mecânica desse equipamento, colocando a placa naquela área que você está trabalhando, eu troco a placa. Se eu vou fazer uma área, eu ponho ela pertinho e troco. Gente, é perfeito. Vocês não estão entendendo. É maravilhoso o resultado. E rápido. Muito rápido. Então, tem dia que eu faço manual, tem dia que eu posso fazer mecânica. Você também pode ir alternando se for o desejo. Às vezes, naquele dia, você está sentindo que seu cliente quer mesmo as suas mãos. Mas se você usar a mecânica desse equipamento, escuta o que eu estou te falando. Você não vai querer largar. Então, assim, o tratamento dual lipo que a gente colocou é isso. Então, eu faço toda a marcação primeiro no focalizado, com os gabaritos, que a gente tem 6 gabaritos, que a gente vai moldar o nosso cliente de acordo com o gabarito. Então, eu vejo muitas vezes, quando a gente não faz essa marcação corretamente, a gente não tem um resultado, uma harmonização corporal. Então, a gente tem que entender que a parte azul é onde o ultrassom vai atuar. Então, eu gosto de marcar o cliente em pé e faço toda a marcação. E o ultrassom vai atuar nessa área azul. Então, foca a área azul aonde você quer diminuir o tecido adiposo. E se essa cliente tem gordura na lateral, eu tenho que emendar esse gabarito um no outro. O azulzinho com o azulzinho. Porque se eu fizer isso aqui, vai dar aquele ponto cego que a gente fala e vai ficar aquela gordurinha. Agora, se ela não tem a espessura na lateral, ok, eu não vou fazer na lateral. Né? Então, primeiro eu marco toda a minha cliente. E aí, a gente usa uma caneta que não sai com calor nem com gel. Ela tem uma resistência. E aí eu venho com o colimado. O colimado vai aumentar muito a temperatura. E aí foi a sacada. Por quê? Os clientes sentem o focalizado. Quando a gente começou a fazer o colimado primeiro, para não perder calor, a gente já fez a marcação do focalizado, ele deixa a gente jogar mais potência. Porque certo. quando tá quente, sente menos. E aí o resultado veio que vem, né? A gente amou, porque eu joguei mais potência e estou fazendo lipólise com colimado e estou fazendo necrose com focalizado na mesma sessão, tá? E aí depois de 48 horas ela retorna e aí eu faço só o colimado e a drenagem linfática mecânica, né? Porque o focalizado a gente só pode fazer uma vez por semana.
E o focalizado. E o colimado, a gente faz mínimo 2 e máximo 3 vezes por semana, dias alternados. Eu sempre gosto de trabalhar dias alternados. Nós temos que dar tempo ao nosso corpo de absorver isso tudo. Não adianta eu querer de uma vez, o nosso corpo ele precisa de um tempo. Se você jogar uma câmera termográfica numa radiofrequência, no outro dia ainda tem alteração de um grau em certas áreas. Então é importante a gente respeitar isso. Eu acho que nem todo mundo tem essa consciência, né, Karine? Que realmente esse efeito fisiológico perdura, né, por 24 horas, às vezes até mais, né? Então, Correto. E também quando a cliente vem todo dia, fica cansativo. Sim, não dá. Né? Para hoje não dá não mais. Dá. Isso aí. Então, assim, e aí eu vou avaliando. Tem clientes que eu vejo que deu bastante edema, então eu capricho um pouco mais na drenagem linfática, né? Então você vai avaliando de cliente para cliente. Tem cliente, gente, que eu não vejo, não dá edema nenhum. Eu sei que está gerando processo inflamatório focalizado, mas a resposta fisiológica dele é muito boa, né? Então depende muito. Agora eu vou pegar as perguntas da Adriane Tirlone aqui. Tem várias, hein? A Adriane tá a mil hoje. Vamos lá. O LED vermelho ou infravermelho poderia entrar pós aparelhos que fazem a lipólise para ajudar no metabolismo, na metabolização disso? Qual o vermelho ou o infra? O infra é mais profundo. Não, mas qual ultrassom que ela perguntou? O colimado, da lipólise. Então, ele não vai gerar processo inflamatório, né? Ali o colimado. Se fosse focalizado, eu não entraria com o vermelho, só se fosse antes do tratamento. O que nós temos que entender é que os LEDs é uma bioestimulação que a gente vai estar fazendo. Então, para mim, LED é para potencializar resultado, né? A gente vai jogar um estímulo nessa célula. Então, se eu fosse usar, eu usaria, pode usar antes, fica mais fácil para você, né? Você vai ajudar a estimular colágeno ali também. Agora, se eu fosse usar o focalizado, que ela não perguntou, mas se eu fosse, eu usaria antes também, porque ele é anti-inflamatório também, tá? Assim. E eu usaria o infra junto com a tua drenagem, porque ele tem uma ação. Pode usar. Pode usar. Dá 48 horas depois. Daí. Sim, olha só, pode usar também, porque a profundidade dele aí, o nosso, por exemplo, é de 850 nanômetros. A gente pode usar tranquilamente, que ele vai ajudar na drenagem também. Mas assim, eu gosto sempre, Cristiane, deixar claro que os LEDs dão uma bioestimulação, né? É diferente dessa tecnologia do ultrassom, da tecnologia que vai fazer uma lipólise, um negócio para gordura, né? Então, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, né? Ele vai potencializar o seu resultado. Mas, ok. Tá certo. E as associações de calor, né? Se eu colocar uma radiofrequência junto com ultrassom, uma manta térmica, um infravermelho, qual é a tua opinião, né? Faz no mesmo dia, separa isso? Ou não é? Manta térmica, eu não faço manta térmica aqui no meu tratamento, tá? Só se fosse nas questões de detox, tá? Que eu usaria. Que aí eu vou usar cosméticos, né? Com alta tecnologia, então eu gosto muito de fazer uma sessão antes, no meio e depois. Hoje a gente tem várias empresas com tecnologias maravilhosas. Tem tecnologias aí que aumenta o princípio ativo, aumenta a autofagia da célula. A gente sabe que a célula tem essa autofagia aí, que com o tempo a gente vai perdendo. E aí, por isso que vai dificultando tanta coisa. Então, por isso que eu gosto de usar produtos com essa composição para ajudar a gente, porque a gente está fazendo hipólise, necrose, está dando uma sobrecarga nessa área. Então, o que eu puder ajudar, aí eu uso a mão. Fora isso, gente, vocês vão, assim, eu não faço. Eu foco numa tecnologia com mais ação, né? Eu gosto de muita tecnologia. Então, assim, eu vou esse tempo de 30 minutos, caramba, 30 minutos para mim na manta, eu faço um colimado, é menos tempo. E eu vou ter mais ação. Porque a manta, na verdade, ela só a gente tem uma desidratação, né? Vai aumentar o calor ali, mas de forma diferenciada, de fora para dentro, não de dentro para fora. E aí a gente vai ajudar a permear ativos pelo calor.
Mas ali, você querendo ou não, às vezes eu vejo pessoas aí usando manto e depois fazendo medição na cliente. Ah, a cliente perdeu tanto, perdeu nada não, ela desidratou. Então ela afinou, porque desidratou. É. Depois o coração voltou normal, né? Então eu faria só a manta para me ajudar na permeação nesses dias do detox. Olha aí. Frequência da radiofrequência, era outra pergunta que ficou para trás, daí do Spectra. Essa frequência eu acho muito importante, eu gosto de bater muito em cima disso. Desde que a Tony Derme lançou a sua radiofrequência, é a mesma frequência, é uma frequência mais baixa, de 650 kHz. Por quê? Porque eu quero trabalhar todos os níveis. Eu quero trabalhar derme e quero trabalhar também o tecido adiposo. Se eu tenho uma frequência alta, isso é comprovação, não tem como sair. Eu não consigo chegar no tecido adiposo. Então, é importante a frequência e a manopla. A gente tem que ter uma manopla monopolar e uma frequência baixa. Aí, ó, eu posso te mostrar vários resultados maravilhosos para a gordura. Eu vejo muitos clientes falando assim, eu não vejo resultado em radiofrequência para gordura. Quando eu vou olhar, o aparelho tem uma frequência alta. Ou e bipolar, aí não vai ter, né? não vai chegar. Ou uma manopla bipolar, que é pior ainda. Bipolar. Né? Isso. Assim, a bipolar, eu trabalho muito a bipolar para FEG, mesmo que seja para adiposidade, que a gente está pegando ali mais superficial, não aquela gordura tão profunda. Aí eu vejo muito resultado, lógico, como vai. Como vai? Eu vou responder essa aqui. Se pode ajustar a frequência nos aparelhos? Não. No Spectra ela é fixa. Porque se eu ajustasse a frequência, eu não poderia subir muito. Eu seria de 650 para 700, 800, no máximo 1 mega. E isso, a diferença é muito pequena. Eu preciso de frequências muito mais altas para elas serem mais... para ter um resultado fisiológico diferente. Por isso que a gente não colocou 3 frequências no equipamento, porque é quase a mesma coisa. Eu precisaria de 2 ou 3 circuitos daí. Aí o aparelho ia ficar muito caro se eu colocasse 3 circuitos dentro. Né? Ele ia aumentar de preço muito. Por isso que a gente deixou uma só e eu não coloquei variação. Mas como a Karine, né, Karine? A gente consegue trabalhar a celulite, a flacidez com a monopolar, com a bipolar. Né? Tu tem dificuldade de íntima. Rejuvenescimento de mão, que eu amo de paixão, que a gente não pode deixar de trabalhar rejuvenescimento de mão. Então a gente vai trabalhando com as manoplas, né? Com as manoplas, de acordo da onde você quer chegar. Agora, Karine, comenta um pouco o tempo de permanência térmica, que isso é uma coisa que a Tony Derme começou batendo, e não tem ainda nos artigos científicos, isso ainda não saiu, tá? Isso é uma coisa que a gente já vem falando há anos. Da rádio, né? Da rádio, né? Porque para a gordura, a gente tem que ter um tempo de permanência térmica específico. Agora, conta pra gente. Assim, para mim, todos a gente vai ter que ter, né? Para flacidez, senão a gente não vai conseguir o objetivo que a gente quer. Eu, por exemplo, eu vejo muitas pessoas trabalhando para flacidez e falam que faz uma pasta em 15, 20 minutos. Né? Não fez nada. Só fez um liftzinho, que daqui 24, 48 horas não tem nada. Então, é importante. Para a gordura, assim, na prática, eu percebo, depois que cheguei à temperatura, a gente indica que o cliente fique em movimento naquele quadrante máximo 10 por 10. Isso é muito importante. Senão você vai perder calor e não chega na energia. E aí eu fico em movimento de 5 a 8 minutos. Mas, na verdade, gente, eu vejo muita diferença quando eu fico 8. Ai, nossa, eu vou fazer um abdômen, vou ficar lá mais 40 minutos, 50 minutos. Radiofrequência é assim que se trabalha. Nossa, tem uma pergunta aqui que eu adoro. Você não vai fugir. Senão você não vai conseguir o estímulo. E aí você tem o resultado que você deseja. E sempre com a monopolar, né? Sempre a monopolar. Colocando a placa de retorno perto da área que você está tratando. Isso também é importante para o aquecimento fechar logo. Sim. E aí... porque às vezes a pessoa coloca a placa distante. Ó... Ai, tá demorando. Onde você tá colocando a placa? É importante a placa estar toda acoplada, ter aquelas seguranças. Mas eu gosto de trabalhar... Eu já cheguei no início, quando a gente não tinha muita coisa para gordura, assim, de comprovações, eu trabalhava 10 minutos por quadrante. Porque os resultados bons foram 10 minutos. Hoje eu já trabalho 8. Eu vejo muita diferença de 5 para 8.
E Eu Karine, mesmo. diz assim, ó, não é 8 minutos somente, é 8 minutos na Não, temperatura. chegou na temperatura, de É, 41 a 43 graus. Cheguei na temperatura, aí eu vou começar a contar de 5 a 8 minutos. Eu gosto de trabalhar 8 minutos. Então, ali e você pode ficar lá 9 ou 10 minutos. Se for a primeira área, você pode ficar até 10 minutos, porque a área está fria, né? Então, a primeira área sempre demora mais. Mas a outra área já aquece rápido, porque já aumentou a vasodilatação da área, tem né? uma pergunta que Então, eu isso é gosto, importante. que eu vou fazer. Ó, algumas pessoas dizem que pode usar a radiofrequência uma vez por semana, outros a cada 15 e outros a cada 21, né? A rádio para facial, qual é o certo? Uma vez por semana. Julicen, eu passei igual tu, eu passei o mesmo problema, a Karine também passou, e agora a Karine responde pra gente aí, uma vez por semana, a cada 15, o que está Então, cientificamente comprovado, o que quando pode? foi em 2008 que lançou, né? Foi 2008. É, Nossa, faz meu tempo. Deus, lançou em 2020. Fica É, quieto. É, a gente, assim, para uns tempos. facial, tratamento facial, Pra, ela tá perguntando. ela perguntou do tratamento facial, mas o tempo? Peraí, fala de novo. Uma vez por Sumiu. semana, rádio, a Uma cada vez. Ah, 15 lembrei. ou a cada Então, 21. nós sempre trabalhamos uma vez por semana. E quando a gente iniciou em 2008, gente, o pessoal Diretor. queria matar. É. Por quê? Ah, você está gerando muito processo inflamatório. Ah, você tem que esperar de 15 a 21 dias para fazer a próxima sessão. Aí, fui eu fazer o negócio de 15 a 21 dias. Meu Deus, eu não vi resultado quase nenhum na pele. Gente, pelo amor de Deus, radiofrequência convencional veio para mim, mudou a estética. Foi onde começou para mim toda a evolução total da estética. Aí as coisas foram aquela coisa. A gente não tinha nada para fazer isso lá. A gente sofria horrores numa face, né? Era, no entanto, que a indicação maior era a cirurgia plástica. E hoje a gente vê que a gente tem vários outros recursos que não, você tem como, né? Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer uma vez por semana. Desde o início, a Paniderme bateu uma vez por semana. A gente viu o resultado muito melhor. Eu sempre falo com o profissional que ela tem que analisar o nível desse processo inflamatório. A gente tem vários tipos de nível de processo inflamatório. Eu vou fazer uma radiofrequência, eu vou gerar um processo inflamatório, mas eu posso comparar isso com uma cirurgia plástica? Nunca. O processo inflamatório de uma cirurgia é muito maior. Então a gente tem que ter. Então a gente batia em cima disso, né, Cristiano? Gente, olha o nível de processo inflamatório. O importante que a gente não pode fazer é depois da gente usar no máximo aí de 8 a 10 sessões, continuar naquela área. Porque a gente está desnaturando esse colágeno. E vai chegar uma hora, você pode desnaturar tanto que ele não retorna. Então a gente tem que dar um intervalo de até 2 meses e aí voltar para essa área. Não que você não vai deixar de fazer tratamento, você vai fazer outros recursos. Né? Você vai continuar seus rejuvenescimentos, usar seus LEDs, fazer o que for preciso. Mas a gente tem que respeitar X sessões, eu tenho que dar um intervalo. Então, esse processo inflamatório que falava, eu sempre falo, que nível de processo inflamatório é esse? Você não pode comparar isso com uma cirurgia plástica. A agressão é totalmente diferenciada. Eu sei que o processo inflamatório demora de 14 a 21 dias, gente. Eu sei. Só que na pele, com a nossa... Muita coisa que a gente vê na teoria, a gente sabe que na prática não. E na prática, a gente não via resultado. Era muito pouco. E depois a gente teve comprovação disso, não foi, Cristiane? Que a reorganização das fibras ficam bem melhores uma vez por semana, não é isso? Sim, na verdade... Sim, está publicado. Tem um trabalho da doutora Flávia Akamatsu, da Universidade de São Paulo, da USP, que utilizou o Spectra uma vez por semana, tá? Em lesão de tendão. O tendão, gente, ele é basicamente feito por colágeno. E quem rompeu o tendão sabe que quando ele se cicatriza, ele cicatriza mal. Por isso que os jogadores tendem a se romper novamente. Então, o trabalho foi feito em cima da produção desse colágeno uma vez por semana e nós não tivemos nenhuma diminuição de colágeno ou desnaturação. Pelo contrário, teve um aumento do colágeno tipo 1, tipo 3. Por isso que deu segurança para a gente, né, Karine? Depois desse trabalho,
né? Ok, o protocolo uma vez por semana está validado, não faz mal, faz bem, né? A gente pode utilizar. Assim, a gente sofreu muitos anos, né? A gente sabia, mas o cliente, na hora que ele, né, o profissional, na hora que ele começava a usar no cliente, que ele ia vendo a resposta, ele nem pensava mais. Ele continuava aquele procedimento, mas que a gente falava de uma vez por semana, mas o resultado é nítido, é nítido. E outra pergunta que eu adoro esse tema. A Magda, olha ali, tem o G2 e só tem a manopla mono e a hexapolar. Fico muito preocupada em aplicar a mono no rosto, tá? Eu tenho um trabalho de emagrecimento facial, tá? Eu fiz uma palestra na Colômbia sobre emagrecimento de rosto com radiofrequência monopolar, tá? Fiz muitos casos disso. E vou te dizer, não é fácil tirar a gordura do rosto. Não pensa que se tu manter o tempo de 2 minutos, a gente não chega na gordura, Magda. Não chega, tá? Tenta emagrecer rosto gordo e com a monopolar, e aí é 5 a 7 minutos de permanência térmica, conforme a Karine falou, né? No mínimo. Eu acho assim que por vocês terem trocado para depois veio as novas feições e veio bipolar. A sensibilidade para o cliente é muito melhor. Né? Quando a gente usa monopolar, eu sempre falo, todo mundo que adquire o equipamento tem que fazer. Faz no interno, eu peço para fazer interno de coxa. Você vai chegar na sua casa, você vai pegar uma manopla bipolar e vai fazer interno de coxa, que é uma área muito sensível. E faz. Depois você coloca a placa e vai fazer a monopolar. Você vê a diferença do aquecimento. Né? Ele é muito mais intenso. Então, isso, depois que passou para bipolar, a gente tem muito mais segurança e a cliente tem muito mais conforto. Então, tranquilíssimo, gente, agora. Só ganhei dinheiro depois da radiofrequência. A Sandra tá falando aqui. Isso. Nossa, quando lançou a rádio, foi aquele boom. Foi igual quando lançou o ultrassom colimado. Gente, a gente usava ultrassom com uma era menor. Quanto tempo a gente ficava naquele abdômen? Gente, dava até sono na gente, né? Hoje a gente faz um abdômen aí com uma área extensa em 15 minutos. Né? Então, se a gente for olhar isso, é uma evolução muito grande, né, de retorno. Agora, o focalizado, eu sempre falo, ele vai gastar um tempo maior de tratamento, mas, gente, ele vai necrosar. Então, ele faz necrose. Não tem jeito. Fica ali porque ele está fazendo necrose. Gasta o tempo que for necessário. Não volta essa célula, né, Karine? Não volta, gente. A cliente vai abraçar e vai ficar ali. Gente, olha o que ela fez comigo. E aí começa. E se fizer o dual livre, quem fizer vai ver, vai apaixonar. Em poucas sessões a gente tem um resultado maravilhoso. Poucas sessões. Tá? Estão perguntando quantas sessões da rádio no rosto. Não é o tema da live, mas vamos... A gente pode fazer em torno aí, a gente indica de 8. Tem, assim, artigos que falam até 12. Eu indico de 8 a 10. Então, o que eu sempre falo? Se eu pego uma cliente que tem pouca flacidez, poucas linhas de expressão, eu falo, vamos fazer umas 6 sessões e a gente faz uma nova avaliação. A mesma coisa com o lipossul. Com o focalizado, que também temos o lipossul. Eu gosto muito de que a gente pode fazer 12 sessões dele e depois, gente, o focalizado também tem que dar um intervalo naquela área, de 1 mês e meio a 2 meses pelo processo inflamatório que a gente está gerando naquela área. Aí, o que eu faço? Você tem que respeitar isso, tá? Você não pode esquecer de respeitar, senão você vai começar a ter complicações. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, esse tempo de tratamento. Aí, eu vindo por ciclos. Como seria esse ciclo? O focalizado eu posso fazer até 12 sessões. Então, se a cliente tem pouca espessura, eu vendo 4 sessões, nova avaliação. Mais 4 sessões, nova avaliação. Mais 4 sessões. Por quê? Todo mundo vendia a 12 e aí o cliente não tinha mais 2 centímetros. Aí tinha, vou fazer radiofrequência agora. Devolve meu dinheiro. Vou fazer limpeza de pele. Então, se a cliente já tem uma espessura maior de tecido adiposo, eu vendo em 2 ciclos. 6 sessões e depois mais 6 sessões. A mesma coisa você pode fazer na rádio, né? E, Karine, tu usa primeiro o colimado, estavam perguntando, é primeiro o colimado para dar aquela analgesia, esquenta o tecido, aumenta a circulação e tu entra com o focalizado, certo? Só que tem que marcar antes. Tem que marcar antes. Não esquece. Quanto tempo demora esse tratamento?
Então, vai depender. Por quê? Se eu for usar, por exemplo, eu posso usar isso aqui no abdômen, abaixo do umbigo, e posso colocar essa parte aqui na parte superior, né? Em cima do umbigo, se ela tiver gordura. Então, esse tratamento aqui eu devo demorar em torno aí de 1h20, 1h30, 1h30, tá? Então, é um tratamento, gente, que a gente demora um tempo mais, porque a gente vai marcar, a gente tem que marcar isso com muita atenção, então a gente gasta um tempo maior. Mas, gente, ele vai, é necrose, tá? Não tem jeito não. É ele. Ele é bom. Karine, chegamos ao fim, minha querida. Já estamos mandando embora o Instagram. Jesus, passou voando. Oi, nossa, gente, só tem que agradecer a todo mundo que está aí. Gente, que coisa maravilhosa. Amei. Nossa, Gente, espero ter passado um pouco de informação, né, Cris? nossa, Pro pessoal. Karine. Gente, vamos convidar ela para uma aula. Vamos lá. Lembrando, essa live vai ficar salva dentro do Projeto Sol. O Projeto Sol é o programa social que a gente tem da Tony Derme para passar informação técnica de qualidade, né, para você, para dono de clínica, para a parte administrativa, marketing e vendas, finanças e a área clínica, que a gente dá maior atenção aqui, né? Então, essa live vai estar dentro do grupo do Facebook da Tony Derme ou dentro dos melhores amigos. Vocês vão poder rever e aí pegar todas essas dicas com essa super profissional Karine. Vocês viram já que ela entende bem, né, gente? Peguei uma profissional aqui que vai de um lado para o outro. O tema era gordura, a gente foi parar na face, depois voltamos e fomos para os LEDs e vamos para cá e para lá. Mas o que eu gosto só disso... agradecer. Muita gratidão a todos. Nossa, muito bom, gente. Gente, eu te agradeço imensamente por tudo que tu Obrigada. fez pela empresa, por todas as tuas pesquisas, por todo o trabalho que tu, e o amor que tu deu à Tony Derme. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Meu agradecimento. Eu amo. A melhor coisa é a gente fazer o que a gente ama. Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem um brilho nos olhos que ninguém apaga. Tira. Vamos terminar a live com essa frase. O brilho dos olhos, gente, para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau, Karine amada. Obrigado. Obrigada.